Olá, meus irmãos! Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um sentimento que para muitos é algo bem clichê. Eu vim falar um pouquinho sobre o amor, mas o amor que o Cristo veio nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. Será como você tem tratado esse sentimento na atualidade? Será que você tem amado de verdade? Será que você tem seguido a orientação do nosso mestre? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Vamos refletir? Para falar sobre esse sentimento puro, chamado amor, nós vamos utilizar uma das obras básicas do Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte: o amor é o sentimento por excelência, essência divina da perfeição. E sentimento o que seria? Sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, meus irmãos, nós vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo escolhido foi justamente amar ao próximo como a si mesmo. Vamos à leitura do item 10. Vamos acompanhar? Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento, que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira, vos elevarei acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro, e tendes agora uma certeza: a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto, para julgar sem as restrições da matéria, e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. E encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que constituem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte, para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois, de vossa parte, seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. Todos os sofrimentos dispensai, pois uma palavra de ajuda e de esperança para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos, de tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitais hoje sem repulsa uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Pois daqui a 100 anos aceitareis também com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encandeia sobre as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo.
Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desenvolvimento entre os povos, de desentendimento entre os povos. Grandes pensamentos de renovação pelo Espiritismo, também tão bem exposto em um livro dos Espíritos, produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai muito para serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então vamos às reflexões sobre essa máxima, que é amar ao próximo como a si mesmo. Agora que já acompanhamos a leitura do item 10, do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, vamos tentar entender um pouquinho dessa mensagem? Vamos tentar refletir sobre o que é amar ao próximo como a si mesmo na prática? Como devemos praticar esse ensinamento? Bom, primeiro devemos analisar nossa consciência e não fazer com o outro aquilo que eu não quero que façam comigo. Para isso, seria necessário que adotássemos as seguintes respostas ao próximo: caridade, indulgência e o perdão. Outro item do mesmo capítulo 11, que é o item 1, em um dos seus trechos, ele nos traz o seguinte ensinamento: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então vejam só, o amor, ele não é clichê e ele não pode ser compreendido no seu sentido vulgar, no sentido vulgar do termo, mas sim como o sol interior que ilumina a todos nós, como seres espirituais que somos. E só o amor é capaz de condensar e reunir, através do seu foco, todas as aspirações e revelações sobre o ser humano. Na experiência terrena, enquanto encarnados, sabemos que toda sociedade precisa ser organizada de acordo com as suas leis. E aí sabemos que existem as leis de trânsito, sabemos que existem as leis que protegem as mulheres contra a violência, feminicídio. Sabemos que existem as leis que protegem as crianças, que são incapazes. As leis que protegem os idosos dos maus tratos, do abandono. As leis que protegem os negros contra o racismo. As leis que protegem as pessoas que são transexuais, LGBTs, também do preconceito, da violência. E qual será a lei? Não que protege, mas a lei que nos ajuda a progredir, que nos ajuda a evoluir como seres humanos. E aí eu estou falando da parte espiritual, não da parte enquanto encarnados, enquanto habitantes desse corpo físico. Que lei é essa? É a lei do amor, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo garante que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Portanto, se soubermos amar, se soubermos praticar a lei do amor, estaremos inseridos na doutrina do nosso irmão maior, que é Jesus Cristo. É através do amor que chegamos à verdadeira elevação espiritual. O amor é o mais elevado dos sentimentos. E ele também serve como lição fundamental do nosso aprendizado aqui na Terra. Então,
enquanto espíritos encarnados, aprendendo e vivendo aqui, nesse planeta, nesse corpo físico, devemos sempre praticar a lei do amor. E só assim podemos nos organizar enquanto espíritos, exercitando a lei do amor. Então, como vimos, o amor, ele é um instrumento, é uma ferramenta que nós, seres humanos, espíritos, podemos utilizar como forma de progresso, como forma de evoluirmos. A reencarnação é um instrumento de aplicação da lei do amor, ou seja, é uma oportunidade que nós temos para aplicar, para colocar em prática a lei do amor. Como sabemos, a reencarnação, ela é uma bênção de Deus, é misericórdia divina. Deus nos dá a oportunidade de repararmos nossos erros e de reescrevermos um novo caminho. Deus, ele reúne inimigos do passado em uma mesma família para se ajustarem pela lei do amor. Muitas vezes nos perguntamos: por que eu não me dou bem com esse meu irmão? Por que eu tenho tantos atritos com meu pai, com minha mãe, com minha avó? Porque essa é a oportunidade de esquecermos as desavenças do passado e de nos perdoarmos. Então, a reencarnação, uma família, ela se junta numa mesma vida, numa mesma reencarnação, justamente para colocar em prática a lei do amor, para nos perdoar uns aos outros e nos amarmos. Então, a reencarnação é uma maneira que nós temos de colocar em prática a lei do amor, amando uns aos outros como a nós mesmos, que foi o que o nosso mestre veio nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. Então, até agora, percebemos, entendemos que o amor é um sentimento puro. Que características deve ter o homem que ama? Ele deve ser leal, ele deve ser íntegro, consciente, fazer aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem, suavizar as dores dos seus irmãos e considerar como sua a grande família humana. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Essas são as características do homem que ama. Porque para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Sendo o amor um instrumento fundamental para evoluirmos como espíritos, como é que nós podemos nos ajustar à lei do amor? Será se essa é uma tarefa fácil, meus irmãos? Bom, nós podemos começar pelas coisas mais simples, como tolerar aqueles que vivem conosco. Isso mesmo, tolerar aqueles que estão nesse laboratório, que é a nossa família. Perdoar quem nos ofende, que às vezes é aquele que está muito próximo de nós. Auxiliar o próximo de acordo com as nossas possibilidades. O próximo, aquele bem próximo, aquele familiar. Mas também pode ser aquele amigo, aquele colega que está passando por um momento difícil. E atender aos chamamentos de Jesus, que diz: amai-vos uns aos outros. Para finalizar, eu vou deixar uma mensagem para reflexão que é de Joana de Ângeles. Mas eu só queria salientar que não adianta lermos, estudarmos,
se ficarmos só na teoria. O mais importante é que você coloque em prática esse amor que nos foi ensinado. Joana diz assim: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece. Então, meus irmãos, é com essa mensagem de Joana de Ângeles que eu finalizo o nosso aprendizado de hoje. Se puderem, quando tiverem a oportunidade, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de amar ao próximo como a si mesmo. Vocês verão e refletirão quantos ensinamentos e o quanto é necessário nos esforçarmos para colocar em prática esse amor tão puro que devemos sentir uns com os outros. Munidos desse sentimento, seremos muito mais felizes. Munidos desses sentimentos, nós caminharemos em direção a um mundo mais feliz. Um forte abraço e uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e que assim seja.